Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como eu estava conversando com os meus queridos Miguel e Emerson, hoje a gente vai falar de uma coisa muito triste, assim, é quase um despropósito você imaginar que nós tínhamos um processo em andamento, né, da privatização, quatro unidades do sistema Petrobras foram privatizadas de 2019 até 2022 e tinha um que estava em disputa, né? E mesmo com a mudança da Petrobras, com a mudança do governo, etc., ontem, e todas as questões que envolvem essa privatização, que a gente vai discutir hoje, ontem o CAD aprovou a privatização, a venda da Lubinor. Para a gente discutir as consequências disso, os pontos cegos aí nessa privatização e a reação a isso, né? Porque é preciso ter uma reação a isso. Nós convidamos petroleiro, advogado e um deputado estadual que, à época, né, quando isso começou, era vereador e teve uma ação também, porque isso envolve, gente, inclusive o município de Fortaleza, o terreno, né? A Petrobras está vendendo uma coisa cujo terreno, parte dele nem é da Petrobras, é do município, e o município não teve qualquer participação. Então, eu já vou chamar meus convidados, estão todos no backstage. Deixa eu chamar o Rodrigo Salgado. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Maria Fru, tudo bom? Muito prazer estar Tudo. aqui com você. É um prazer poder contribuir nesse debate. Eu acho que você vai trazer. Nós temos muitas esperanças que a luta jurídica nos ajude aí, então nós queremos entender isso, Rodrigo. O Rodrigo, pessoal, é advogado da FUP, né? Faz assessoria jurídica para as questões que envolvem a luta dos petroleiros, a defesa da soberania nacional, a defesa do nosso petróleo e da Petrobras com a sua função social. E ele acompanhou esse processo no CAD, a gente vai ouvir um pouquinho ele. Eu quero chamar o representante, né, o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e do Piauí, que trabalha nessa refinaria, né, e que tem muito a nos contar da importância dessa refinaria e de quais vão ser os próximos passos. Cadê o Fernandes Neto? Fernandes, tudo bem? Opa, boa noite a todos, todas e todes. Maria Fru, é um prazer estar participando aqui do seu programa, né? Principalmente em parceria com o Norte Fluminense, que tem na presidência também um cearense, um colega que começou a vida na Petrobras lá na nossa Lubinol, tá? E a gente está aí há mais de um ano, né, nessa luta, né, de um processo que começou no desgoverno passado, mas a gente pretende, com muita luta, né, sem jogar a toalha de maneira alguma, reverter esse processo, porque a Lubinol é da Petrobras, a Lubinol é do povo cearense, e a gente vai estar fazendo esse embate até o último, a última gota de suor e de sangue, se for preciso, tá? Obrigado pelo convite, Conte grande conosco abraço. para esclarecer a população, né? A importância disso, porque as pessoas às vezes acham, Fernandes, que tá lá no Ceará, eu sou aqui do Sul, não tem a ver. Tem tudo a ver, né? A gente, a refinaria trabalha, né? Todas as refinarias da Petrobras, e a Petrobras é um sistema integrado, né? A gente precisa entender como é que isso funciona e ver que impactos tem na economia brasileira como um todo. Eu vou chamar o Guilherme, que o Guilherme Sampaio já está aí, foi o primeiro a chegar. Nossa, eu nunca vi um deputado tão pontual, Guilherme. Parabéns! A gente chama deputado aqui, tem que ficar chamando a assessoria. O Guilherme não, o Guilherme chegou 10 minutos antes, que bom. Ô, Tudo bem? Fro, prazer estar aqui com vocês. Um abraço ao Fernandes. Parabenizar a resistência do Sindipetro aqui no estado do Ceará, uma resiliência que está se traduzindo
em muitos atos que temos compartilhado, muitas iniciativas nas ruas, na justiça, no parlamento, nas articulações com as diferentes esferas de governo. Dá um abraço no Rodrigo. E, além de te agradecer, Fro, pelo convite para participar desse debate, eu queria te dizer que eu fiquei com muita inveja desse seu cenário aí, que é bem bonito e ainda tem uma máquina de datilografar, eu acho azulzinha, charmosíssima aí atrás. Eu estou aqui no quarto do meu filho. Queria estar com um cenário mais bonito. Freire que eu ganhei, olha que bonito. Para mim, que sou um educador, é um sinal a mais de um bom debate, de boas ideias nos norteanos. Eu estou aqui no quarto do meu filho, porque ele, o mais novo, fez uma pequena cirurgia bucal e eu aproveitei para dar uma assistência. Então, não estou com um cenário tão bonito quanto o seu aqui, mas muito disponível para a luta sempre. Obrigado pelo convite. Já que você chamou a atenção, isso aqui é um pedacinho do mundo, né? Tem várias coisas, tem algumas estatuetas da América Central, né? De cultura inca e maia, tem dos nossos indígenas, principalmente da região da Amazônia, tem um pouquinho de Minas, né? Tem uma janelinha aqui que é a casa da Chica da Silva, tem Bahia, tem Cuba. Esse cartaz aqui é um cartaz de um filme cubano. Enfim, Fernandes, está faltando um Ceará aí, hein? Você tem que mandar aí um adereço aí cearense para Fro enfeitar ainda mais o... Eu ia perguntar se tinha, né? Como ela não colocou, pode deixar que a gente manda pelo Teseu. Pode mandar que vai ter espacinho. Uma jangada, alguma coisa assim, branco aí que eu vou ainda preenchendo. Então tá, vamos começar. Eu queria começar com o Fernandes, porque acho que o Fernandes coloca um pouco, né, do ponto de vista mesmo de um petroleiro, de um trabalhador da Lubinol. Primeiro, para as pessoas entenderem, a Lubrificantes do Nordeste, que é essa refinaria, ela faz asfalto, né? Ela é responsável, se eu não estou enganada, por 10% do asfalto que a gente tem no Brasil, né? Ela fornece asfalto, mas ela também fornece produtos muito nobres, né? Produtos para motor, óleos específicos para motor, para navio, além de querosene para avião, enfim. Ela não é especializada numa única coisa, ela produz lubrificantes que são muito importantes para a indústria brasileira e também para a logística. Fernando, conta um pouco da sua refinaria, né? E por que ela não pode ser privatizada? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que deixar claro, porque assim, neste processo a gente já perdeu no Nordeste a Landulfo Alves, né? A gente perdeu para aquele grupo que deu um monte de joias para o Bolsonaro. A gente talvez por aí consiga, né, questionar essa venda. Para variar, a venda é sempre abaixo do mercado, né? O povo brasileiro fica décadas e décadas e décadas para construir uma refinaria e depois se vende a preço de banana. A privatização no Brasil nunca trouxe nenhuma recompensa para o povo brasileiro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho esse processo para as pessoas entenderem por que é péssimo privatizar a Lubrificantes do Nordeste. Opa, Maria Fro, novamente dá boa noite, né? Quem possa ter entrado aí há pouco tempo, a todos e todas e todes. Primeiro, Fro, eu queria só um tempinho, né, para a gente estar... Depois do processo de ontem, né, no CAD, a gente lá no sindicato teve e ainda está tendo muito trabalho, né, e organizando, né, a nossa greve, que já está marcada lá para o dia 27. Então, eu queria estar me dirigindo aí a todos os petroleiros e petroleiras do Brasil inteiro, que vão estar do nosso lado, né, fazendo um ato a nível nacional, tá, envolvendo todos os sindicatos, porque a unidade da Petrobras é de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Me dirigi especialmente aos petroleiros e petroleiras do estado do Ceará, que a gente articulou, né, e viu na diretoria, né, como um passo quase que inevitável a gente propor
essa greve e foi aprovada com grande maioria, quase 90% da nossa Assembleia foi de aprovação de greve, porque é o que o sindicato, né, e a categoria pode estar fazendo nesse momento, tá? A gente foi muito claro que a gente realmente não tinha muita esperança no CAD, tá, Maria Flor? Porque esse CAD, ele é composto ainda por bolsonaristas, não foi trocado, e a gente foi bem claro com a categoria de que o resultado deveria ser realmente esse, que não é por causa disso que a nossa luta vai parar, não é por causa disso que a gente vai estar jogando a toalha, não é por causa disso que mais de um ano de luta, desde quando foi assinado, né, o processo inicial de venda da Lubinol lá em maio do ano passado, a gente vai estar desistindo agora, muito pelo contrário. Estou fazendo aqui um chamamento que a gente precisa fortalecer a nossa luta, a gente precisa fortalecer o nosso movimento grevista, para chamar a atenção do governo, para chamar a atenção da Petrobras, porque não foi para isso que a gente, né, todo o povo trabalhador e principalmente em direcionamento aos petroleiros e petroleiras, não foi para isso que nós fizemos o L no ano passado, né? Não foi para isso que a gente pensou na mudança, né, em um projeto de reconstrução da Petrobras. Então, a gente precisa aqui enfatizar isso para a categoria, tá? E agradecer realmente a toda a participação dos petroleiros e petroleiras em todo o Brasil, tá? E como você disse, Maria Flor, assim, a Petrobras, no desgoverno passado, ela vinha exatamente em contramão do que qualquer empresa, né, de petróleo, de energia, no mundo todo vinha praticando, né? O intuito, na verdade, da gente, petroleiro, seria, se possível, uma Petrobras 100% estatal, né? Algumas empresas fora do Brasil estão reestatizando mais ainda, porque é uma questão de soberania nacional, né? A gente não privatiza, né, a nossa soberania, a nossa riqueza, tá? Que a Petrobras é uma grande riqueza e impulsionadora da economia no Brasil. Mas, em falando das refinarias, né, desse processo, todas as refinarias da Petrobras, elas foram criadas, montadas e construídas para atender regiões, né? Elas não concorrem entre si. É por isso que lá o pessoal da Bahia está sofrendo bastante, porque não é a privatização que ia causar uma concorrência, muito pelo contrário. A privatização dessas refinarias faz uma transferência de um monopólio público da Petrobras, né, do povo brasileiro, passando para as mãos de uma empresa privada. Ela vai continuar com aquele monopólio, e aí a diferença, grande diferença de uma empresa pública para uma empresa privada, é que a privada a gente sempre sabe que o intuito sempre é a maximização de lucros, né? Não pensa no social, não pensa às vezes no ambiental, né? Que diga aí Mariana e Brumadinho, né? Então, falando especificamente da Lubinol agora, né, ela produz, em sua grande maioria, né, a matéria-prima para o asfalto, né, a gente fala do asfalto, mas é a matéria-prima para o asfalto, e produzimos óleos lubrificantes naftênicos, que são óleos nobres, como você disse, para amortecedores, para transformadores, né, que até então, antes da Lubinol produzir, todo esse produto, esses lubrificantes, eles eram importados, né, a gente reverteu aí a balança comercial com relação a isso. Então, desde da criação dessa unidade de lubrificantes lá na Lubinol, a gente passou a não precisar mais importar esses óleos e produzimos esses óleos e abastece o Brasil inteiro. O asfalto, na verdade, a matéria-prima do asfalto abastece desde o norte da Bahia, todos os demais estados do Nordeste e também uma parte do Pará. Então, não é só o povo cearense que vai estar sendo impactado caso essa privatização venha a se concretizar. É o povo nordestino como um todo, né? O monopólio privado, né, para uma empresa que nem know-how tem, né, para se comprar uma refinaria, é uma distribuidora, né, de um grupo bolsonarista lá do Paraná, com certeza, como aconteceu nas outras, dias depois, né, caso essa privatização aconteça, o preço vai subir, né, do asfalto, dos lubrificantes, e a gente produz alguns outros produtos, né, que são essenciais aqui, né? A gente produz os óleos combustíveis para os navios, né? Aconteceu isso lá na Bahia, né? A empresa que comprou não estava querendo produzir, os navios abasteciam, tinham que ser abastecidos em outro porto, porque a empresa não queria mais produzir. Ela, sendo privada, ela escolhe o que vai produzir, ela escolhe para quem vai vender. Então, tem aquele risco, sim, de desabastecimento do nosso mercado interno, caso isso venha a acontecer, né?
Tem a questão do monopólio, que com certeza o Rodrigo vai estar podendo falar, porque cria-se um monopólio e as empresas que compram esses produtos da Petrobras vão ser todas prejudicadas, tanto que algumas entraram também como terceiras interessadas nesse processo, tá? E todo esse processo de privatização veio errado, né? Começou no governo passado, então praticamente tudo é errado que vem do governo passado, né? O preço, como todas as outras, foi bem abaixo do mercado, né? A empresa que está comprando, né? Depois de um tempo se desfez, né, do grupo, e a que ficou para compra não tem capital social para estar fazendo esse tipo de aquisição da empresa, né? Tem a questão da própria empresa que está comprando não querer fazer algumas operações dentro da refinaria. A gente tem um parque de GLP dentro da Lubinol, onde a gente recebe um navio, esse navio abastece todas as companhias ali próximas à Lubinol com esse GLP, e o excedente desse GLP vai para a Lubinol. E ela serve como um estoque regulador. Quando vai acabando esse GLP nas outras empresas, a gente vai e fornece esse GLP até que chegue um novo navio. E a empresa já disse que não vai operar esse parque de GLP, né? E aí uma solução que estava sendo encontrada era passar essa operação para a Transpetro, sendo que a Transpetro teria que estar alugando esse espaço junto à empresa que vai comprar, ou seja, a empresa compra a Lubinol e vai receber um aluguel para se operar o parque de GLP, que, se eu não me engano, vou puxar aqui nas minhas anotações, é cerca de 25% do valor que ela está pagando. Então, ela está pagando uma compra e já está recebendo meio que de imediato 25% desse valor de volta, tá? Além de ficar com toda a logística de distribuição dos produtos, né? A compra da refinaria envolve também toda a logística de interligação do porto com a refinaria. Então, alguns produtos vão estar passando por dentro da refinaria até chegar nas companhias. Isso vai gerar um desconforto muito grande, né? E, lógico, além de toda a questão econômica, que a refinaria Lubinol, né? Em 2022, por exemplo, ela, se não me engano, ainda é a maior arrecadadora de ICMS do estado do Ceará, né? Foi quase 1 bilhão e 200 milhões só em 2022, né? E isso pode ser perdido, porque com certeza a empresa que vai comprar não vai fazer todo o fluxo de mercadorias que a Lubinol faz, né? Como também tem a questão ambiental, a gente tem dentro da Lubinol, né, um centro de defesa ambiental, que é um órgão do governo, mas fica dentro da Lubinol, estrategicamente muito bem cuidado e muito bem assessorado, porque a gente tem uma equipe, e isso vai ser todo transferido para essa empresa, e que a princípio talvez iam tirar de dentro da Lubinol e colocar em outro lugar, comprometendo toda aquela região onde a refinaria está instalada, caso tenha um possível dano ambiental. Então a gente tem preocupação jurídicas, econômicas, mas também social, ambiental envolvida. Por isso que a nossa luta vai ser realmente incansável para a gente conseguir barrar essa privatização. A gente vai fazer pressão, a gente precisa fazer pressão. O próprio presidente Lula disse isso, né? Os sindicatos precisam ser fortes, porque assim a categoria realmente é forte, e a gente precisa realmente dizer quando as coisas estão erradas. Porque senão, ele mesmo disse, se não chegar até mim, se vocês não fizerem pressão, não fizerem movimentos, a gente vai achar que está tudo indo caminhando certo. A gente sabe que algumas coisas não estão e ele sabe que a gente vai fazer isso. Então, a gente espera, sim, que o movimento seja forte, que a gente possa, sim, estar revertendo essa venda, né? Não só por articulação política, né? Através do nosso vereador e agora deputado Guilherme, que fez esse acompanhamento desde o começo do processo, como o próprio pessoal da Garcês, né, a quem o Rodrigo está aqui representando, mas a gente, Fro, se sentiu um pouco, digamos assim, esquecidos do governo. Não que a Lubinol seja pequena, ela pode ser pequena se levar em consideração o tamanho da Petrobras, mas ela é muito grande aqui para o Ceará e ela é muito grande aqui para o Nordeste, né? Então toda a categoria ficou assim, se a gente conseguir empurrar esse processo para o ano que vem, a gente consegue reverter. E a gente conseguiu empurrar. Agora a gente precisa esperar a mudança dentro da Petrobras. Aí Jean Paul Prates assumiu ali em janeiro. Mas assumiu de forma interina. Então vamos esperar ele assumir de forma oficial. E aí ele assumiu de forma oficial, foi mudada toda a gerência executiva da empresa. Não vou dizer toda, ainda existe alguma resistência e ainda existe alguma coisa bolsonarista lá dentro que está sendo difícil colocar para fora, mas a gente precisa fazer isso, tá? Foi mudado o conselho de administração da empresa
e a gente não viu nenhuma, digamos assim, suporte para que esse processo de privatização da Lubinol seja cancelado, como foi promessa, né, de governo no ano passado. Campanha. Isso, promessa de O campanha, Sotomayor já está brigando com o Lula aqui. Ele diz: Lula foge ao compromisso eleitoral de reestatizar a Petrobras. Nomeou um presidente e um conselho que contrariaram os interesses nacionais. Teve uma fala do Lula, né, em um dos eventos, que ele até falava em tom de ameaça: as empresas que estão comprando os ativos da Lubinol, prestem muita atenção, quando a gente voltar, a gente vai tomar de volta, né? E a Lubinol nem vendida foi ainda, né? Claro. E aí a gente quer que não seja, para que não precise ser tomado de volta. A gente quer que se encerre agora dentro de um processo legal, mas com muita luta e com muita participação e ativez aí da categoria, tá? Eu vou trazer o Guilherme para essa conversa. Guilherme, você como vereador, tem um imbróglio aí também do município, certo? Porque 30% do terreno, gente, só para vocês entenderem, a Lubinol ocupa mais ou menos uns 400 quilômetros quadrados, né, de área, sendo que 30% pertence à Fortaleza, é isso? Ao município de Fortaleza. E o Guilherme, que hoje é deputado estadual no Ceará, ele era vereador da cidade e ele começou um processo quando começaram essa onda aí de venda. Eu queria que você contasse um pouco isso. E agora, na Assembleia, quais são os próximos passos para a defesa do Estado do Ceará e também da capital do Ceará, né? Que isso atinge diretamente os interesses da cidade, né? Do município de Fortaleza. Sem dúvida, Fro. Eu acho que a exposição inicial do Fernandes foi muito completa e muito feliz para dar dimensão a todos que estão nos acompanhando, inclusive os cearenses, viu, Fro? Porque os nossos conterrâneos também não têm a dimensão do que é a Lubinol para a economia do Ceará, não. Você via que o Fernandes falava agora há pouco que aqui em Fortaleza é disparado o primeiro lugar como contribuinte do ICMS. No estado, sempre entre os primeiros lugares. Para você ter uma ideia do que isso representa, ela chega a superar 10% do total do ICMS arrecadado no estado. Então, mexer com as operações dessa empresa é mexer com uma empresa que tem um papel estruturante na cadeia produtiva do Ceará. Como dizia o Fernandes, ela não é só uma líder nacional na produção e na comercialização de asfalto, né? Mas é um braço logístico estratégico da Petrobras para a distribuição de querosene de avião, de GLP, de diesel, né? Para a distribuição de óleos marítimos aqui no Porto do Mucuripe, que é vizinho, né, onde está instalada a Lubinol, e esse bunker que se dedica a essa distribuição de óleo marítimo, nós não temos segurança se, numa eventual privatização, ele seria assumido nas suas operações por uma nova empresa. Então, não se pode brincar com isso, sem falar nos riscos decorrentes de uma eventual privatização que nós, com certeza, vamos evitar. Com toda certeza, vamos lembrar aqui que a Petrobras é produtora, né, da matéria-prima para a produção do asfalto. Essa empresa, ela tem uma condição completamente diferente, por exemplo, de manusear os preços em relação ao que a Petrobras tem. Porque a Petrobras, ela como produtora, como player do mercado de petróleo, ela tem como gerenciar, inclusive, variações em benefício da cadeia produtiva local, em benefício dos projetos de longo prazo da empresa e dos objetivos de desenvolvimento econômico nacional e regional, né? O que essa empresa não terá, porque não se trata mais de parte dessa grande empresa que é a Petrobras. Portanto, as consequências são várias, as consequências em precarização da mão de obra, impacto em diversos aspectos da cadeia econômica, não é algo que se possa brincar, né? A primeira coisa que eu queria colocar, antes de explicar sobre Fortaleza, é que deixar muito claro que essa decisão do CAD, em absoluto, para mim, é o fim da linha. De maneira nenhuma, até porque ela já era esperada. A composição do CAD hoje tem muita gente indicada pelo governo anterior com uma visão completamente distinta. De certa forma, a gente esperava um pouco essa definição. Quando o atual presidente da Petrobras assumiu, ele foi muito claro
que quando houvesse problemas nas operações em curso, que elas seriam todas revistas. Que as operações de privatização seriam revistas, tanto mais aquelas, como é o caso da Luminor, em que tem flagrantes problemas que precisam ser tratados de forma específica. E no caso da Luminor, além de tudo isso que já foi muito bem exposto pelo Fernandes, e do papel estratégico da empresa, do impacto na economia, da superação, inclusive, da nossa dependência que existia antes da Luminor em relação à importação, né, de lubrificantes, de uma série de insumos, a gente está lidando com uma operação que, a meu ver, foi conduzida de forma absolutamente ilegal e de má fé. Então, eu preciso explicar essa denúncia, porque ela é muito grave e é objeto de uma ação popular que eu movi juntamente com o companheiro Irã, ex-presidente do Sindipetro, aqui na 4ª Vara da Fazenda Pública. Como você dizia, 60 mil metros quadrados do terreno onde está instalado a Luminor pertence ao povo de Fortaleza, é terreno público. Esse terreno foi cedido pela Prefeitura em 1974, através de uma lei aprovada na Câmara Municipal, para que a Luminor se instalasse, haja visto os benefícios socioeconômicos da instalação dessa empresa na nossa capital. Obviamente que essa lei estabelece a cessão à Petrobras. Uhum. Qual não é a nossa surpresa quando, em maio de 2022, a Petrobras lança um comunicado relevante dizendo que simplesmente vendeu a Luminor, incluindo todo o seu parque, incluindo toda a sua estrutura. Ou seja, a Petrobras vendeu o que é do povo de Fortaleza, de forma absolutamente ilegal. A lei orgânica do município determina que um bem público só pode ser alienado pela prefeitura, que é a titular, mediante autorização legislativa. Não foi nenhum projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo autorização para a prefeitura vender esse terreno ou até ceder para esta nova empresa. Agora, pasmem vocês, se a Petrobras, eventualmente, uma grande empresa com todo o suporte técnico que tem, digamos que ela tivesse esquecido esse pequeno detalhe, né? Mas está tudo registrado oficialmente. Desde 2020, a Petrobras pede à prefeitura para que a prefeitura analise a possibilidade de alienação ou de cessão desse imóvel a uma empresa que seria criada exatamente para privatizar a Luminor. E a prefeitura, nas suas manifestações oficiais, se negou a realizar essa transação. Então, está tudo registradinho e, ainda assim, se concretiza uma operação de venda de um bem pertencente ao povo de Fortaleza, ao arrepio da lei, com conhecimento pleno por parte da Petrobras dessa irregularidade. Então, exatamente por isso, nós ingressamos com essa ação popular que pede a nulidade desse negócio, pede que a prefeitura se abstenha de fazer qualquer negociação, porque há um interesse aí, né, da prefeitura de discutir eventualmente com a Petrobras, se fosse interesse da Petrobras. Se abstenha de fazer qualquer negociação sem o aval da Câmara Municipal, e eu inclusive na segunda-feira, vou pessoalmente, até quero aproveitar e te convidar, Fernandes, vou pessoalmente à 4ª Vara da Fazenda Pública para conversar com o magistrado responsável por esse caso, para que nós peçamos celeridade, né, na correção dessa imoralidade, né, porque, de fato, é um desaforo com o povo cearense, com o povo de Fortaleza, que se venda um bem pertencente ao povo, né, sem dar a menor satisfação. Né? Então, é flagrantemente ilegal essa operação. Para além disso, para finalizar, Fro, eu acredito muito que a diretriz dada pelo novo presidente da Petrobras ao assumir o mandato será resguardada. Inclusive, quero ter a oportunidade de visitá-lo ou de convidá-lo para visitar a Luminor para discutir esse assunto, porque foi muito claro o compromisso assumido de que essas operações seriam revistas, tanto mais uma operação com essa característica de ilegalidade que nós relatamos aqui. Então, eu sou otimista em relação à nossa luta, mas a gente sabe que as lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro pela nossa soberania, sempre enfrentaram dificuldades históricas, por isso, nosso total e restrito apoio à greve dos petroleiros aqui no estado do Ceará, para que nós possamos ter revertida claramente essa decisão que segue em curso. Muito bem. Olha, eu vou
Vou chamar a atenção aqui, a Eliede diz que bom alguém nos esclarecer sobre algo que interessa a nós cearense. E uma dica para presente, ó, atenção aí, manda uma réplica da rendeira, no Mercado Central tem coisas lindas. O povo aqui está dando dica para vocês, para a minha parede ficar mais bonita. Tem um outro comentário que eu queria, estava aqui, bom, o Souto Maior está bravo com Lula. O Souto, vou destacar que ele disse que a minha parede é um museu da América Latina, é isso mesmo, né? Aqui uma homenagem à América Latina, à América Central e ao Brasil, né? Eu adoro artesanato, eu acho que é uma forma muito incrível, né, da gente mostrar a cultura brasileira, que é tão rica, tão maravilhosa, para qualquer canto que você vá nesse país, você tem artesanato de primeira linha. E aí eu já não tenho mais espaço, gente, já está ocupando todas as minhas paredes, assim, mas eu amo artesanato, então estou sempre colocando. Eu vou trazer o Rodrigo para essa conversa. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco para a gente, ó. A gente já está vendo várias saídas. Primeiro, a luta, né? Os petroleiros vão fazer um dia de paralisação. Todo o sistema Petrobras, a gente já viu isso quando se foi fechar a Fafem, houve uma luta intensa, né? 120 unidades do sistema Petrobras foi paralisada, uma das maiores greves que os petroleiros já fizeram desde de 95. Acho que agora é uma questão central, porque o Nordeste, minha gente, ninguém me tira da cabeça que você privatizar duas refinarias centrais e importantes em Fortaleza, na Bahia e no Ceará, tem a ver com uma punição ao Nordeste, tem a ver com uma desarticulação, né, de uma região que diz agora para todo o país: a gente não vai mais abaixar a cabeça, a gente vai se desenvolver, a gente tem toda a potencialidade para se desenvolver. Então, um governo, né, do golpe para cá, né, do golpe até 2022, a intencionalidade de punir o Nordeste, de transformar de novo o Nordeste numa região subserviente a esse Sudeste, né, me parece, porque você não vê esse movimento numa Presidente Bernardes, numa Paulínia, né, nas grandes refinarias aqui do Sudeste. Então, eu queria começar, Rodrigo, olhando pela fala que o Guilherme traz, né, que a gente já tem um problema jurídico aí, que é um problema territorial, um problema que mexe com a lei orgânica, um problema que, olhando para o povo do Ceará, vai impactar na saúde, na educação, né? Porque o ICMS, ele é parte do investimento que a gente tem de políticas públicas importantes no Estado. E aí, tem mais implicações que eu acho que você pode esclarecer. O que aconteceu nessa compra é que a empresa que está comprando é do mesmo grupo familiar daqui, entrega o asfalto, daqui que... Como se fala isso, gente? Aqui distribui o asfalto. Quer dizer, o que a gente está configurando aí? A gente está configurando uma propriedade cruzada aí, né? Vocês dizem vertical, que é completamente ilegal. Agora, o CAD, gente, deveria ser um espaço de defesa econômica dos nossos interesses. E aí vai e endossa, dá bênção por uma coisa que flagrantemente, né, vai atacar os interesses do consumidor. Eu queria que você começasse por aí e também nos dissesse como é que, junto com a ação, que eu acho que aí vai ter que ser uma ação localizada, né? A Assembleia, a Câmara dos Vereadores, essa ação popular que está em curso, como é que isso pode ajudar, para além da luta dos petroleiros, a reverter essa decisão do CAD?
Perfeito. Bom, primeiro, dar boa noite a todos, deputado, o Neto, já estivemos algumas vezes hoje ao longo do dia, né, Neto, juntos. Dizer que é um prazer imenso estar aqui, Maria Fleu, você é uma referência histórica para a gente. Eu já estou entrando na fase que a gente começa a esconder, né, há quanto tempo conhece as coisas. Enfim, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui. E veja, bom, primeiro é só entender o que é o processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do CAD. Só uma coisa, Maria Flor, eu sou professor também, então se ficar um negócio muito didático, pode, né, por favor, me cortar. Didático não, demais. Didático é bom porque as pessoas precisam entender a importância disso e por que isso tem a ver com a gente. Sim, né? Isso tem a ver com os nossos, com a gente. Então, acho que é importante. Sim. Aqui, o público do Fórum Sindical é um público de classe trabalhadora. A gente tem uma galera que precisa entender isso, porque a gente consegue ampliar a luta quando as pessoas entendem o que está em jogo. Então, acho que não tem problema, pode ser didático. Bacana. Porque, né, advogado e professor, a tendência é falar demais, né? Mas, enfim. Bom, olha só. Qualquer operação de compra e venda de empresas, cuja uma das empresas tem um faturamento bruto anual de mais de 400 milhões de reais, precisa passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Veja, como a Petrobras, enfim, acho que oitava maior petroleira do planeta, Neto, obviamente, qualquer coisa que ela compre ou venda vai ter que passar pelo CAD, né? Significa dizer na prática, gente, que assim, isso é uma etapa do processo, como o deputado falou, como o Neto colocou, não foi sacramentada a venda, tá? O que precisava, pelo porte da operação, é que o CAD se manifestasse, tá? Bom, como o Neto disse, a gente já antevia, pela configuração do CAD atual, que esta operação seria aprovada, né? O CAD tem um histórico de ter poucas operações reprovadas, tá certo? A gente pode entrar aqui no debate, etc. Mas tem uma questão de fundo que eu coloquei hoje na conversa com o Neto, e que é legal dizer para as pessoas, da onde isso vem, né? A gente passa por um tempo hoje, eu sou professor, como eu falei, de ter muito debate sobre a prática, né? Não, porque como faz. Acho fantástico, acho que a internet, canais como o de vocês ajudam muito a gente a entender, mas a gente precisa ter um pouco de mais base teórica, né? Não a esquerda menos, na verdade, mas a sociedade como um todo. Veja, o que acontece é que o pensamento dominante da discussão sobre concorrência no Ocidente, ou em países muito importantes, aqueles que foram muito influenciados pelo pensamento norte-americano, é baseado na lógica da escola de Chicago. A gente conhece a escola de Chicago como uma escola de pensamento econômico, mas ela se desdobrou em várias outras, inclusive no direito de concorrência. Então, na história do direito de concorrência americano, ela não começa do jeito que ela está hoje e que o nosso sistema é reflexo. Começa num debate, inclusive com Roosevelt, né, para tentar recompor a economia norte-americana e para enfrentar o excesso de liberalismo que o judiciário americano sempre teve, né? A questão é que ela foi dominada e hoje entende-se, e eu não faço parte disso, então vocês estão falando aqui, bom, todos estamos, né, falando aqui com uma minoria do pensamento em direito econômico, mas o pensamento dominante é de que o que interessa é a eficiência do mercado, né? Então, veja, não interessa se a empresa vai ficar grande demais, não interessa se ela vai comprar uma fornecedora que fornece para os seus concorrentes, desde que o preço final para o consumidor seja melhor. A gente sabe que, né, Neto e deputado, que nesse caso específico, nem isso a gente consegue acontecer, né? Mas é importante mostrar, porque, veja, essa entrada do CAD já diz muito sobre um problema que a gente está adiando de enfrentar, que é para que servem as nossas estatais, né? E quais são os limites da defesa da concorrência. Mas o fato é que a gente entrou, então, como terceiro interessado, foi um caso muito complexo, né? Em que pese a decisão ter sido negativa, no sentido de aprovar com restrições a compra, foi uma luta muito bem travada, né, do qual o sindicato, outros advogados, inclusive de empresas privadas, muitas empresas privadas, a Associação Brasileira dos Produtores de Asfalto,
todos tentaram participar para mostrar o descalabro que é essa venda. Então, está acontecendo aqui, Maria Flor, mais uma vez, aquilo que eu gosto de falar em aula, que tem uma sina de ser de esquerda na América Latina, que é ensinar o capitalismo para os capitalistas, né? E, no limite, o que a gente está tentando avisar é que é impossível, com a estrutura que foi desenvolvida ao longo da história, do nosso pátio de produção, exploração de petróleo, de refino, de transporte, que haja um processo de concorrência entre agentes econômicos. Quer dizer, não vai ter concorrência. O que está acontecendo é a consolidação de um monopólio regional privado. Desculpa o cabotinismo, mas lá em 2019 me chamaram na Câmara dos Deputados, isso já era corrente da nossa argumentação na Advocacia Garcês, que presta assessoria para a FUP, de que este modelo de privatização está afadado a criar monopólios privados. A gente pode entrar num debate aqui infinito, e que já tem uns 300 anos na economia, se o monopólio é bom ou ruim, né? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, no monopólio público, pelo menos eu voto em quem é monopolista, tá? Esse é o primeiro fato. Né? E você cobra, né? E a gente tem direito de cobrar pelo serviço. Que não tem esse nome à toa, né? Alguém está sendo recebendo uma outorga de nos representar, né? Por um tempo determinado. Só que não para por aí, né? A história, assim, isso é outro problema. A gente tem que parar de dizer, primeiro, que acabou o monopólio da União sobre o petróleo. Isso é mentira. Isso é uma mentira que foi dita tantas vezes ao longo da história que a própria esquerda e os próprios desenvolvimentistas, que às vezes nem de esquerda são, começaram a acreditar. O que houve com Fernando Henrique Cardoso é a flexibilização do monopólio, que são coisas muito diferentes. O que aconteceu é que com a emenda constitucional em 97, permitiu-se que a União decida se vai contratar ou não com a iniciativa privada. Tá? Então, isso é muito diferente do que dizer que é proibido ter monopólio. O que já, Maria Flor, coloca um problema na conversa. Se é constitucionalmente um monopólio, por que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tem ingerência sobre esse mercado, sobre a estrutura desse mercado? Ele pode ter ingerência, na minha humilde opinião, sobre a questão de consumidor, né? Sobre questões de formação de cartel, um monte de questão. Agora, sobre a estrutura do mercado, desculpa, a Constituição já diz que é monopólio. E mais, a lei do Fernando Henrique, no caput dela, lá no descritivo dela, está escrito: esta lei regula o monopólio da União sobre petróleo e gás. E, Rodrigo, e atenção, mesmo nos países mais liberais, ou o próprio Estados Unidos, petróleo é uma questão estratégica. Você decide, a política energética, ela é uma decisão de Estado, ela não é uma decisão de empresa. Né? Quando a gente vai para a Noruega, grande produtora de petróleo, não é privado, não, gente. A Noruega é completamente estatal. É completamente estatal. A Statoil, a hoje Equinor, decide quanto a Shell vai produzir. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, e no caso americano, Maria Flor, a gente já tem uma diferença de saída, que é o seguinte: os Estados Unidos é a exceção do planeta. Por quê? Porque, historicamente, os Estados Unidos nunca estatizou o subsolo. Tá? Ao longo da década de 20, particularmente a partir da década de 30, vários países do mundo, incluindo o Brasil, estatizaram o subsolo. Né? O que significa que você tirou o direito de propriedade das pessoas sobre o subsolo, o que não aconteceu nos Estados Unidos. E isso deu margem para a formação das grandes petroleiras americanas. Só que lá, a relação entre Estado e mercado é muito diferente. De fato, é uma questão de Estado que é decidida em conjunto com o setor empresarial, que faz o que o Estado norte-americano quer, inclusive guerra. Né? Então, assim, não dá para comparar com nenhum lugar do mundo. Então, não adianta vir me dizer, como a gente escuta, porque no Texas tem 29 refinarias. Sim, meu caro, mas esse é outro planeta. Né? Isso é outro mundo, a gestão é totalmente diferente, e é exatamente por conta dessas 29 refinarias que tem um monte de instabilidade dos países que são produtores de petróleo, particularmente os latino-americanos. Mas, enfim, o negócio, então, voltando à questão do CAD, é que o que foi construído, então, é uma decisão que impõe à compradora sem número de obrigações. A gente ainda não viu o Acordo de Controle de Concentrações, que é o ACC, tá? Porque tudo no CAD tem a versão sigilosa e a versão pública. Existe um motivo para isso acontecer, porque na versão sigilosa, os dados das empresas, inclusive da Petrobras, estão lá. Então é bom que as concorrentes, inclusive internacionais, não saibam o que está acontecendo. Né?
Porque a gente ainda tem que lidar com outro fator, né, Fro? A gente, no caso, por exemplo, da RLAM, você ainda tem uma ingerência internacional, quer dizer, tem um problema de que quem opera a refinaria é uma empresa indiana com um fundo de investimento soberano, quer dizer, enfim, coisa absolutamente escabrosa. Mas aqui a escabrosidade está em outro lugar, né? O que o CAD, então, disse é que essa operação está aprovada e, para que ela siga sendo aprovada, este acordo vai ter que ser cumprido. Tá? Neste acordo, a gente não sabe o que tem lá dentro ainda, precisa entender se, e isso a gente não tem condição ainda de fazer, até porque o contrato de compra e venda também é sigiloso, por um decreto construído na gestão do Temer, né, que coloca qualquer processo de compra e venda de ativos da Petrobras em separado dos demais, então eles não seguem um rito. A gente tem um questionamento no Supremo sobre esse decreto. Tá? Este decreto permite que a Petrobras venda sob sigilo. Eu entendo que, é claro, assim, veja, a Petrobras é uma empresa muito grande, então ela vai comprar e vender coisas. Né? A questão são quais coisas e por que ela está comprando e vendendo. Né? De qualquer maneira, não justifica ter um decreto que permita isso. Então a gente não sabe quais são os termos de compra e venda. E aí, a partir disso, a Petrobras tem que ser provocada, ou por própria iniciativa, espero, tem que pegar esse contrato de compra e venda e tem que ver esse acordo. E ver se existem questões que podem inviabilizar a venda pelo lado da Petrobras. Por quê? Porque esse ACC, esse acordo, surge por conta dessa venda, que surge por conta de um termo de cessação de conduta anticoncorrencial, um TCC, que é o TCC Refino. Se você digitar no Google lá, TCC Refino CAD, a versão pública vai vir para você. Qual que é a história desse TCC? Para deixar, e para a gente ter a noção do buraco que a gente se meteu. Acho que nos idos de 2018, eu me recordo agora, talvez possa ter sido um pouco antes, mas enfim, começa uma investigação a pedido da Associação Brasileira de Importadoras de Combustíveis, porque a Petrobras estaria fazendo subsídios cruzados na importação de combustível. Nós operamos o nosso limite, acho que o Neto pode até passar os dados depois, nosso limite de refino, e a gente termina ainda importando uma parte do combustível que a gente usa. E quem é a maior importadora, porque foi construída para fazer isso, é a Petrobras. Né? E aí, o que os importadores privados, que vêm desta abertura de mercado, dessa flexibilização de monopólio lá atrás, como o Fernando Henrique falaram, é que a Petrobras estaria se aproveitando do seu tamanho para prejudicar os concorrentes. Tudo bem. Veja, de novo, a gente entra naquela questão dos limites da concorrencialidade. Não sei se a Petrobras poderia ser investigada pelo CAD, mas o fato é que foi. E aí, na gestão do Temer, o que acontece com o Pedro Parente, na presidência da Petrobras, eles chegam e falam, olha, parem de investigar a importação ou subsídios de importação de combustível, que eu faça um termo, e esse termo foi oferecido pela Petrobras na época, né, vendendo metade do meu pátio de refino. Como você colocou, nenhuma refinaria dentro dos grandes mercados consumidores. Né? Porque, claro, o que a Petrobras quer fazer é virar eu queria, né, espero que mude, virar uma empresa de exploração exploração de petróleo, né? De exploração e produção. Mas, enfim, veja, esse TCC é um termo de cessação de conduta. O que a Petrobras ofereceu são suas estruturas de mercado. Então, esse TCC, ele já não tem pé nem cabeça. Isso, Maria Flor, você pode chamar ex-conselheiros e conselheiras, talvez eles não se disponibilizem a falar publicamente, mas isso é bastante corrente no meio, que foi bastante problemático, para dizer o mínimo, esse TCC. Então, veja, a coisa já veio toda torta. Né? O que aconteceu agora foi esse chancelar do CAD de uma operação que já vinha errada. E a gente sabe que o processo foi mais tortuoso do que parece dentro do CAD. Né? Até porque o pessoal, tinha gente que queria aprovar ele sem restrição. Né? Nenhum. Falar que está tudo bem. Veja, voltando então para amarrar, essa aprovação significa que o Conselho cumpriu a sua tarefa, em tese, até aqui, de analisar o caso e dizer quais são os remédios que ela diz que ela tem que apontar
para essa compra não virar um processo monopolista. Então, vai ter lá a nomeação de um trustee, alguém que vai acompanhar o processo de compra e venda, pelo que os conselheiros já citaram no julgamento, terá alguma questão de controle sobre isonomia de formação de preço, porque é o óbvio que vai acontecer, né? O grupo Grepar, o grupo comprador, é um grupo que concorre com outras produtoras de asfalto. Tem que ser muito ingênuo para achar que quem detém a produtora de asfalto e de lubrificante vai vender ao mesmo preço para o seu concorrente que vai vender para a sua própria empresa. Então, assim, isso não vai acontecer. Mas, enfim, a ideia é que se tenha esse controle. Tá? Agora, o processo segue para assinatura. E, como eu falei, a Petrobras teria como denunciar este contrato, caso o acordo que vai ser celebrado contraria a própria compra e venda. Né? Pois bem, essa é uma parte da questão. A outra parte diz respeito ao que o deputado colocou. Né? O deputado Guilherme foi bastante incisivo, e a gente tem que lembrar, deputado, que não é só do município, também é da União o terreno, né? Que também teria que anuir sobre a sua alienação. Né? E até onde eu sei, e até onde se sabe, isso também não foi pré-questionado, ou se foi questionado, ninguém trouxe as claras até aqui. Tá? Existem outras questões que precisam ser equacionadas para que essa venda se concretize. Mas o que eu queria chamar atenção mesmo no final é para as pessoas precisam entender, primeiro, o tamanho da Lubinor. Né? A Lubinor ela não é só fundamental para o estado do Ceará ou para a cidade de Fortaleza. Ela é fundamental para o país. Por quê? Porque, como todas as outras refinarias da Petrobras, elas foram criadas para cumprir a tarefa do que uma empresa estatal tem. Uma empresa estatal, pela lei das sociedades anônimas, pela lei das estatais e pela própria existência dela, não é obrigada a dar lucro. Ela serve para formar o mercado interno, ou seja, para criar mercado, para criar capitalismo de mercado, né? Não esse capitalismo oligopolista que a gente vê aqui, dentro do país, tá certo? Então, veja, o que a gente tem, eu vi algum comentário aqui falar que a União só tem 35% do capital da Petrobras. Não, a União tem mais de 50%, e é por isso que ela é uma estatal ainda, uma sociedade de economia. É por isso que o presidente pode escolher o presidente da empresa. Se não fosse, né, não poderia fazer isso. Sim. Mas, enfim, veja, esse tratamento que se pretende dar à Petrobras e todas as suas atividades, como se fosse mais uma questão de mercado, né? Primeiro, como vocês colocaram, assim, não é uma questão de mercado no mundo todo. Né? Eu sempre digo isso nas aulas de infraestrutura do petróleo. Olha, boa parte dos problemas do mundo depois da Segunda Guerra Mundial tem a ver com petróleo. Né? Se você pegar os países da OPEP, todos ou passaram ou passam por problemas geopolíticos sérios. Né? Então, ninguém trata petróleo como uma commodity, né? Qualquer. Tá certo? Mesmo onde é privada, a coisa não caminha desse jeito. E como o Neto colocou, desde 2020, nós temos visto uma aceleração do processo de estatização e de fechamento dos mercados para estrangeiros. Tá certo? O que a gente viu, esse rescaldo, e aí vem aquela lógica de ser país periférico, né? Quando começa a mudar a onda no centro, o capital vai procurar se reproduzir de forma mais fácil nas periferias, né? Então, corre todo mundo para cá para tentar continuar ganhando dinheiro. Olha a Lava Jato, né, gente? A Lava Jato é isso, né? Então, veja, essa contramão, ela atenta contra a própria ideia de uma empresa estatal. E assim, né, a gente está com o mercado flexibilizado do seu monopólio desde 97. Né? Quantas refinarias privadas foram construídas desde então? Quantas empresas privadas entraram aqui? O Brasil não é rota de grande mercado. O Brasil é um país continental. Né? O Brasil tem as suas próprias reservas e sua própria tecnologia. E aí tem que lembrar, né, gente, que a Petrobras não é qualquer empresa, assim, com todo respeito às outras estatais. Mas, assim, poucas empresas deram tanta patente para o país como a Petrobras. Né? Assim, não existe um único país, uma única empresa no planeta que sabe explorar o pré-sal, como a Petrobras sabe. Tanto que quando tem os leilões aqui de pré-sal,
as privadas, quando contratam com um bloco, subcontratam a Petrobras para não ter o risco de fazer besteira. Quem vai tirar o petróleo para a Shell é a Petrobras, porque a gente tem a tecnologia. A gente está vendo lá no Amazonas toda aquela discussão da exploração, mas é curioso, né? Mudou-se o regime de partilha, tinha uma empresa que disse que ia fazer e não conseguiu fazer. Voltou para a Petrobras, porque a gente sabe que é a Petrobras que tem essa tecnologia. E aí, eu gosto muito de discutir esse assunto, porque aquele pessoal que tem complexo de vira-lata, né, precisa se mirar na Petrobras para entender o quanto que a gente é potente, o quanto que a gente tem tecnologia, o quanto que o Brasil é importante. Não foi à toa, gente, que teve um golpe de Estado. Foi para pegar o nosso petróleo, foi para tentar fatiar a Petrobras. Eles conseguiram levar a marca BR, conseguiram privatizar 4 refinarias, mas a gente não conseguiram destruir a Petrobras. Tentaram e não conseguiram. Então, acho que é muito importante a gente ter isso claro, que a Petrobras é nosso patrimônio e que tudo que tem a ver com a Petrobras tem a ver com a gente. Tem a ver com a soberania brasileira. E é disso que a gente está falando aqui. Guilherme está agoniado. Pode falar, Guilherme. Não, eu queria trazer um aspecto dos impactos, né, da eventual privatização da Lubinol, que a gente não tocou ainda, que é o encarecimento das obras públicas. Sim. Pelo fato da Lubinol ser uma grande líder, né, na produção de asfalto, na comercialização de asfalto, e a consequência óbvia de aumento de preços pós-processo de privatização, por várias razões, né, inclusive por essa concentração, né, que foi denunciada aqui pelo Rodrigo agora há pouco. É óbvio que ninguém é ingênuo para não achar que essa eventual privatização vai resultar no aumento dos preços, né? Então, isso, a Lubinol é a maior fornecedora de asfalto para o Nordeste. Então, a consequência disso no encarecimento das obras de pavimentação, que compõem boa parte dos investimentos de prefeituras, estados, da própria União, é bastante significativa. Esse é um aspecto que a gente ainda não tinha. E num país, Guilherme, onde o transporte rodoviário é majoritário. Sem dúvida. Então, esse é um aspecto que nós não tínhamos tocado ainda. E o outro, compondo aqui o que eu chamei de desaforo com o povo, é que, além da queda do coice, né? A Lubinol, essa operação foi fechada por algo em torno de 160 milhões de reais, 34 milhões de dólares, a preço de hoje, pouco mais de 160 milhões de reais. Fro, eu não sei se você conhece Fortaleza, mas a Lubinol está aqui na beira da praia. Né? A Lubinol está aqui na beira da praia, vizinho ao bairro onde moram os maiores milionários do Ceará. Esse bairro chama Dunas. O mercado imobiliário fez uma avaliação. Só o preço desse terreno aí, dessa área, né, que está sendo comercializada, e o professor lembrou bem que a parte compõe patrimônio da União, só o preço disso já denunciaria que essa operação se deu a preço de banana. A avaliação que o mercado imobiliário fez, considerando só o preço do chão, o preço da terra, é que houve uma desvalorização, houve 80% do valor do metro quadrado, 80% menos do que vale o metro quadrado. Recentemente, a Lubinol fez um serviço de pintura, e é uma pintura especial, né, Fernandes? Imagino eu, claro, né, nos seus equipamentos, etc. Só esse serviço de pintura, segundo nós apuramos, custou 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. E a empresa foi vendida por 160 milhões de reais. Para usar um dado mais conservador, existe um instituto, que eu não posso dar referências dele, o Rodrigo deve conhecer, chamado INEP, que na época dessa operação estimou que isso correspondia a 50% do valor da empresa. Né? Acho até que é uma avaliação muito otimista para o que aconteceu. Então, além da queda, o coice. Né? É preciso dar limite a essa forma de condução dos negócios que envolve interesse público no país, a partir desses princípios muito bem elencados aqui pelo Rodrigo, e eu acho que
Isso exige, como sempre historicamente no país exigiu, mobilização e organização popular. É por isso que está sendo tão importante a liderança do Sindipetro, a solidariedade do movimento sindical aqui no estado do Ceará, das centrais, e nós pretendemos fazer agora, né, depois dessa decisão do CAD, já estava na agenda, mas agora trouxe um grau de urgência ainda maior. Nós vamos fazer uma audiência pública, né, para pautar esse debate e utilizar aqui o espaço da Assembleia Legislativa para fazer ecoar em toda a cadeia econômica, na sociedade de forma geral, as consequências prejudiciais, né, da condução desses negócios, da forma como foram conduzidas no governo passado, que nós esperamos que sejam obstruídas agora na atual gestão da Petrobras. E aí, Rodrigo, eu queria que você concluísse, depois vou passar para o Fernando, a gente já chegou na nossa última meia hora. Eu queria que você concluísse com os próximos passos, porque jurídicos, inclusive, caminho. Por exemplo, vou fazer uma pergunta bem boba aqui. O presidente Lula pode, numa canetada, falar não vai vender? Quais são as nossas alternativas? Porque a galera vai cobrar do Lula. A primeira greve vão ser os petroleiros, e eles estão corretos, porque é o caminho da luta, não tem como, não é porque o do Lula está lá que a gente não vai fazer greve, né? Se é em defesa dos interesses nacionais, a gente vai fazer greve sim. Mas, assim, qual é a ação que, juridicamente, a própria Petrobras, que hoje está sob nova administração, pode fazer nesse caso? Eu já sei que caminho que o Ceará vai tomar, a partir da Assembleia Legislativa, a partir da Câmara dos Vereadores, enfim, tem aí um caminho. Mas, em termos de Petrobras, o que a gente pode fazer? Olha, eu não posso falar pela companhia, né? Até porque, obviamente, ela tem dados que eu não tenho acesso. Mas é isso. A primeira coisa é entender se essa forma como este acordo celebrado com a compradora e o CAD, que vai ser assinado ainda, né, bate com o próprio contrato de cumprimento. Né? Segundo é fiscalizar esse processo, né, porque cá entre nós, eu, como o deputado colocou, e o Neto já sabe muito melhor do que eu acho muito difícil que isso seja cumprido na íntegra. Tá? Terceiro que, veja, agora, se a União poderia, Presidência da República, avocar, em tese o presidente pode avocar qualquer processo administrativo para ele, tá? E, assim, o grande problema aqui é que a gente tem esse bendito TCC, né? Esse termo de cessação de conduta, ele amarrou a Petrobras, ele já venceu, inclusive, né, a vender por livre e espontânea vontade, né? E a vender o seu pátio de refino e a Luminor nessa conta. Uma revisão do TCC passa também pelo próprio CAD. Né? O CAD vai ter uma autarquia, então tem mandatos fixos dos conselheiros. Os conselheiros devem, acho que são 4 vagas esse ano, para serem preenchidas entre setembro e novembro, salvo melhor juízo. Tá? Agora, revisar a decisão do CAD, do ponto de vista do próprio CAD, seria bastante difícil sem apresentar um fato novo. Então, índice de fraude, né? Enfim, essa parte acho que ficaria mais complicado. O que a Petrobras pode fazer neste momento é analisar com bastante cuidado a forma como a venda está se dando, certo? Além, claro, que eu acho que é tão mais importante, gente, eu sei que o assunto aqui, CAD está muito quente, mas a questão do terreno, ela é muito importante. Porque envolve patrimônio direto da União, isso envolve CGU, porque a controladoria tem que cuidar do patrimônio da União, envolve Ministério Público Federal, envolve Ministério da Gestão, envolve, que mais? No limite, Tribunal de Contas, né, da União, que, se provocado pelo próprio Legislativo, pode proceder estudos, envolve uma série de órgãos. E veja, uma das coisas que é importante que a gente saiba é que o direito e o judiciário, ele é muito importante. A gente
percebeu nos últimos anos, né, o quanto é importante a gente ter um olhar mais atento para quem tem poder político e não tem mandato, né, que é o caso no judiciário, mas ele depende de outras questões para que a gente possa confiar mais no jurídico. Eu não estou diminuindo aqui meu trabalho, né, aliás, sim. Trabalho lascado, dicas de passagem, né? Mas a gente precisa entender que precisa pressionar mais. Né? Sim. Luta política, né? Sim, porque são assuntos políticos. Veja, o Supremo, quando decide, ele cria direito. Ele está criando uma regra quando ele decide. Quando ele se interpreta, você está criando uma regra. Então, se você tem um poder político, porque o poder judiciário nada mais é do que um poder político, né, que não tem mandato, não responde aos interesses da população e não é fiscalizado pela população, assim, é certeza que vai dar algum problema. Né? Agora, de fato, tem bastante coisa para ser feita. De fato, o processo do CAD, a decisão está tomada, mas a assinatura não foi feita. A Petrobras pode intervir caso entenda que vale a pena. Né? Agora, também tem que entender o tempo da companhia. A companhia é uma empresa muito grande. Aqui, longe de mim querer ficar fazendo defesa de quem não me solicitou, mas não dá para... É um navio gigantesco que, para mudar o curso, demora um pouco. Né? E tudo é prioridade nesse momento. Né? Como você colocou, a gente está sem governo aqui há pelo menos 4 anos. Né? Isso você pode conversar com qualquer pessoa de Brasília, o deputado sabe muito bem disso. Tem base de dados que não foram alimentadas nos últimos 4 anos. É uma então, assim, quem me disse isso não é ninguém de esquerda. Tá? Enfim, existem várias questões. Então, a sociedade civil tem que, primeiro, se você estiver assistindo isso, for de Fortaleza ou do Ceará, contribua com o sindicato. Tá? Você está vendo um movimento nos Estados Unidos hoje conservador de retomada dos sindicatos. O sindicato é um instrumento de equalização de equalização da relação capital-trabalho dentro da lógica de mercado. A gente não está falando nada, é igual reforma agrária, assim, sabe? Parece que a gente está falando uma coisa muito revolucionária, quando na verdade a gente está tentando viabilizar um mercado, porque não tem oferta sem demanda. Né? O que o sindicato está fazendo é garantir salário e garantir, no caso, né, aqui muito mais do que salário, a produção de um insumo fundante, como o deputado falou, para a existência, né, da sociedade, no momento em que o mundo todo está olhando para isso. Né? Então, assim, contribuir com o sindicato. Segundo, entender de fato o que está em jogo aqui. Né? E a gente precisa sair um pouco mais, acho que, do Twitter. Né? Agora, para encerrar mesmo, por hora, o que temos é isso. Agora, o Legislativo pode entrar, o Legislativo cearense tem um papel muito importante nesse momento, porque patrimônio municipal de Fortaleza está sendo dilapidado, então a Câmara dos Vereadores, mesmo... tem outra questão que me colocaram, né, Neto? Aliás, é uma coisa legal para vocês debaterem, porque eu não tenho os dados. A empresa que comprou, a sede dela não é no Ceará. Significa que num arranjo fiscal, ela pode levar embora boa parte, se não todo o ICMS recolhido pela Lubinor. Né? O que é bastante estranho, porque, veja, a empresa assim, que está vendendo é da União, mas esse acordo gera perda de receita nos estados. E o Pacto Federativo Fiscal é bastante claro que você não pode ter a intromissão, ainda que indireta, de um ente federado na receita do outro. E é o que está acontecendo. Né? Longe de mim querer ficar fazendo briga entre União, Estado e município, mas é isso que está acontecendo. E não tem nenhuma forma de compensação. Né? Isso sem contar, claro, para o desenvolvimento regional, que é para isso que a Petrobras foi inventada, para criar o mercado, né? Para viabilizar um mínimo de existência digna para os brasileiros. O que ajuda a explicar porque no Nordeste se vende as coisas. Eu vou passar para o Guilherme e o Fernandes vai encerrar. Guilherme, seu recado final, o que você vai fazer? Você já falou da audiência pública, você já teve um monte de dica aí de como vocês podem criar um barraco bem bom, né, para impedir que esse absurdo se concretize.
Olha, Fro, eu queria te agradecer pela oportunidade, não só porque eu achei que as contribuições foram se compondo aqui de modo complementar, abordando várias facetas da questão e ajudando as pessoas que acompanham aqui na internet a compreenderem de que nós estamos falando, mas também porque foram muito ricas para nós que estamos no movimento, fazermos um balanço da complexidade do problema até aqui e dos próximos passos. Foi muito útil para mim ouvir a síntese do Fernandes, as observações do professor Rodrigo. Por exemplo, acho que temos uma tarefa de casa, para além da audiência pública que estava prevista, em relação à provocação de órgãos relacionados à União, a CGU, como lembrou aqui o professor, a AGU, a própria tratativa política com o órgão fazendário do Estado do Ceará, com a Secretaria da Fazenda, que dependendo das manobras relacionadas a planejamento tributário, pode ter uma perda de receita significativa em relação a isso. É bom lembrar aqui que a maioria dos vereadores de Fortaleza se posicionou à época contra esta operação e que a própria empresa, Petrobras, aliás, Rodrigo, eu não te perguntei isso porque você já tinha falado tanto, mas eu fico impressionado. Eu sei que o CAD, o foco do CAD é avaliar, é a defesa da livre concorrência e por aí vai, né? Em tese, né? Aspas, tá? Mas eu fico impressionado como é que um processo maculado por uma irregularidade tão óbvia como esse, você vender um patrimônio que não lhe pertence, como é que isso não é suficiente, pelo menos, para que o conselho diga, olha, não vamos perder tempo aqui discutindo esse assunto enquanto essa questão não se resolva, não, porque é o mínimo, né? Se gasta recurso público, se gasta, né, tempo dos servidores do CAD, dos conselheiros, dos advogados, etc., numa negociação em que faltam as condições formais mais elementares. Né? Eu fico realmente impressionado com isso. Então, eu dizia, a maioria dos vereadores se colocou contrário a essa privatização e a essa alienação. Então, eventualmente, temos um risco aqui, porque, de fato, houve diálogo entre a Prefeitura de Fortaleza e a Petrobras na gestão anterior, no sentido de avaliar a possibilidade de negociar o terreno. A Prefeitura não chegou a descartar isso. Num primeiro momento, ela disse, olha, venderam sem consultar a gente, nós vamos, inclusive, entrar na justiça. Depois foram procurados, sentaram à mesa, e a ideia era que, se fosse um preço melhor, a prefeitura topava vender, mas é bom lembrar que ainda assim tinha que ser aprovado pela Câmara Municipal, e a maioria dos vereadores tinha dito que não topava, né? Então, essa dimensão de articulação aí com a Câmara Municipal assume um papel muito estratégico. Mas eu estou saindo daqui não só com a atualização da complexidade do nosso desafio, mas também com novos rumos, Fernandes, e novas tarefas específicas junto a determinados órgãos que eu acho que podem compor novas frentes de resistência. E quero, de fato, construir com a nossa bancada federal. Ontem conversei com 2 parlamentares, não vou citar aqui os nomes, porque não pedi, né, autorização para isso, mas conversei com 2 parlamentares da nossa bancada federal, de estados distintos, mas muito afetos a essa política, a essa discussão relativa à Petrobras, relativa à política energética no país, e quero insistir na oportunidade de nós solicitarmos uma audiência com o presidente da empresa para tratar do assunto, eventualmente até convidá-lo a fazer uma visita à Luminor e discutir esse assunto aqui entre nós. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelas contribuições. Contem com o nosso mandato sempre que houver necessidade. Nós aqui agradecemos. Eu estou bem feliz porque eu passei a entender muitas coisas que eu também não entendia. Né? Eu estava indignada porque acompanhando pela FUP, eu falei, minha gente, como pode vender um negócio? Porque assim, todas as privatizações que a gente viu até o momento foram de refinarias que têm uma grande importância regional, para o desenvolvimento regional. A do Paraná, do Xisto, é outro absurdo. A gente é um nível de absurdo aquilo, mas é um nível que, para mim, aquilo tem que ser rasgado, gente. Então, a gente passou aqui
Ainda não falamos da privatização do Amazonas, mas falamos muito da RLAM. Na época do fechamento da Fafem, a gente ficou possesso, né? E depois a gente viu o que aconteceu na pandemia. Se a gente tivesse a Fafem, a gente provavelmente não teria tido falta de oxigênio no Brasil. É uma loucura, né? Que isso provocou mortes. Manaus sofreu o que sofreu porque o governo Bolsonaro fechou a Fafem. E agora a gente tem o escalabro, né? Total, absurdo, de fechar uma refinaria que é responsável por 10% do asfalto do país, para além do que a gente já falou, né, dos lubrificantes nobres, etc., e de toda a logística na parte da navegação, especialmente, numa região que depende muito disso, que tem muitos portos. Então, eu queria que o Fernando chamasse de novo, Fernando, para além do seu recado final, chamasse a mobilização para a greve do dia 27, né? Começasse a falar com os nossos companheiros e com a sociedade civil do porquê que é importante a gente defender, né, a Lubrificantes do Nordeste. Boa noite novamente. Fiquei muito feliz, tá, pelo convite. Felizmente, o colega Teseu, né, eu acho que deve ter tido algum compromisso, não pôde participar, mas foi dele a indicação, então depois eu vou retornar e dar um grande abraço para a gente estar aqui participando, né? A gente vê a importância e a unidade dos petroleiros no Brasil todo, né? A Petrobras é uma só, né? Mas uma coisa importante, viu, Maria Flor, Guilherme e Rodrigo, o quão a gente ainda percebe, né, que a sociedade não tem a dimensão do que é a Petrobras, tá? Eu me lembro muito bem, por exemplo, lá em 2008, quando eu passei no concurso da Petrobras, aí as pessoas chegavam para mim e diziam, ixi, cara, tu vai se mudar para o Rio? Aí eu, não, cara, o concurso que eu passei foi para cá, para a refinaria daqui, fica ali no Mucuripe. Aí ele, e tem refinaria aqui? Então a gente precisa também continuar, tá, fazendo esse trabalho de mostrar o quão grande é a Petrobras e o quão importante é a Petrobras, né? A gente sofreu bastante, não só a classe petroleira, claro, toda a classe trabalhadora, de uma forma geral, sofreu bastante nos últimos 4 anos, né? Mas eu acho que o último desgoverno quis realmente atacar os nordestinos, porque ele sabia que os nordestinos são arretados e provavelmente derrubariam ele na próxima eleição e contribuímos significativamente para a derrota dele, para a vitória de um novo projeto que a gente acreditava, né? Mas a gente, Fro, passou por um processo de desmonte da Petrobras no Nordeste, mas aqui no Ceará também, né? Queria só salientar que a gente não tem só a Lubinó aqui no Ceará. A gente tem uma unidade de biodiesel aqui no interior do Ceará, em Quixadá, que ela foi fechada lá em 2016, ainda no governo Temer, mas ela foi fechada, ela está lá parada, né? Isso era um incremento social para aquela região muito grande, tá? A gente tem 9 plataformas aqui em Águas Rasas e todas elas foram paradas em 2020, né? Assim que começou a pandemia. A gente está deixando de produzir petróleo e também arrecadar, né, com essa paralisação. A gente teve uma parte da Transpetro, que vai fazer parte da nossa luta, né, na greve. Uma das bases delas aqui no Ceará também foi privatizada, né? A gente viveu de perto, porque é ali vizinho a Lubinó, colado com a Lubinó ali no terreno, a nossa BR distribuidora, que também foi privatizada, né? E agora é a Vibra, né? E até isso o governo passado, nessa privatização, ainda tentava enganar, né? Porque hoje os postos Petrobras, que tem o nome Petrobras, não necessariamente tem uma gasolina e um diesel da Petrobras, né? A empresa que está lá é a Vibra, mas a compra permitiu o uso do nome Petrobras por mais alguns anos, né? O quão louco foi esse desgoverno. A marca, gente, a marca BR, é inacreditável isso. E vendido, atenção, gente, vendido para quem ajudou a acabar, né, com as americanas, porque tá lá, né, nesse grupão aí, tá o Sucupira, tá essa galera aí que criou a maior fraude dos últimos tempos no setor do comércio de varejo. E aí a gente privatizou para estes caras a marca, o coração da Petrobras, a marca BR.
É inacreditável. Pois é. Além de outros absurdos que a gente já viu, não precisa estar citando todos eles aqui, né? Mas especificamente sobre a Lubinol, desde maio do ano passado, quando foi assinado esse processo, a gente tem visto, não só aqui, mas no Brasil todo, né, um número imenso, viu, Fro e demais, de problemas de saúde mesmo, não só mental, física também, né, pelo descaso que o desgoverno passado fez e que a gente quer e acredita que esse novo governo que assumiu e que a gente elegeu cumpra, né, e faça com que a Petrobras volte a ser. A gente tem colegas vários nos últimos anos cometeram suicídio dentro da empresa, se não foi dentro da empresa, foi desembarcando do trabalho e chegando em casa, ficando no hotel e fazendo isso. Isso é de entristecer a gente, o movimento sindical, a gente ver colegas de trabalho passar por essa situação. E dentro da Lubinol a gente vem sofrendo isso, a gente vem denunciando isso. Exatamente depois dessa assinatura, toda a questão de manutenção de dentro da Lubinol, de cuidado com as pessoas, foi completamente deixado de lado. Parecia já que a empresa que comprou já estava tomando de conta. A gente tem colegas com vários dias de afastamento, né, pessoas que pediram afastamento e que foram transferidas de formas arbitrárias no governo passado. Então, assim, toda essa conjuntura passada, né, fez com que nós, não só classe petroleira, como eu disse, mas a nossa classe petroleira, pelo que eu estou falando, a não aguentar mais, né, além dos 4 anos. Né? Se o desgoverno tivesse permanecido por mais 4, é provável que a Petrobras não existisse mais. Mas o quão grande é a nossa Petrobras, que mesmo um desgoverno desse não conseguiu destruir nem metade do que é a Petrobras, e a gente pretende que ela seja reconstruída. Então, a nossa greve, Maria Flor, que a gente está propondo, não é só contra a privatização da Lubinol em si, né? É uma greve dos petroleiros do estado do Ceará, né? Que vai ser muito, muito abraçada também pelos petroleiros do Nordeste, que já passaram por isso. Nossos vizinhos aqui, o Rio Grande do Norte, tem mais de 1.000 colegas para serem transferidos, porque foi vendido mais uma base lá. Lá no Amazonas, agora o pessoal está começando a sair da refinaria de lá, tendo que ir para outro canto, porque a nova empresa já assumiu. Esse impacto é tremendo. A gente tem demandas dentro do sindicato nos últimos anos que a gente não via, porque foi realmente um maltrato muito grande com a classe trabalhadora e petroleira. Então a gente fica muito feliz quando a gente tem espaço para estar explicando o que é a Petrobras, como o Rodrigo e o Guilherme falaram, para a gente estar explicando a importância do sindicato, a importância da mobilização. Por isso que aqui eu venho novamente, como você pediu, né, até mesmo para, talvez, se precisar, estar encerrando, né? A gente vai fazer toda a divulgação necessária, não só para a classe petroleira, mas já recebi mensagens de apoio de outros sindicatos, de parlamentares, de movimentos sociais e, lógico, dos próprios trabalhadores da Petrobras. Vem colegas até mesmo de outros estados fazer forças, unir forças com a gente no nosso movimento aqui, porque a gente sabe, isso aí foi só um pequeno ato lá em frente, né? Então a gente precisa fortalecer isso, precisa comover a população, precisa comover o governador do estado, o próprio prefeito, o presidente Lula, o presidente da Petrobras, e assim, como a gente definiu numa reunião nossa de diretoria, né, o que a gente, sindicato, diretoria e categoria pode estar fazendo agora, né? Toda a articulação política, toda a articulação jurídica, tudo isso foi tentado desde maio do ano passado. E a gente não acredita que agora, com 6 meses de governo, a gente está jogando isso por água abaixo. Então a gente tem e deve continuar essa luta, né? Essa fala é para vocês, petroleiros aí do estado do Ceará, presidente do Sindipetro que está falando, mas em nome da categoria, para que a gente se faça presente lá no dia 27, lá na Lubinol, faça essa greve forte, não deixemos cair essa toalha, a luta continua, ia ser até o tema do nosso encontro hoje, né, Fro? A luta continua, mas para a gente ter mais impacto, isso vai causar mais impacto, e a gente concordou, é a primeira greve do presidente Lula, né? E de uma classe que fez com que o próprio presidente Lula e o governo dele nos primeiros mandatos tivessem, né, um crescimento econômico, porque foi e ainda é a Petrobras uma impulsionadora da economia brasileira. Então a gente está aqui de novo para agradecer, né, o espaço,
né? Agradecer, lógico, ao Guilherme pela participação desde o princípio do nosso processo contra isso, do Rodrigo, junto com o pessoal da Garcês, né? E a gente está junto também da FUP, né? Contar com o apoio, né, dos outros sindicatos, do próprio Teseu aí do Norte Fluminense, que é cearense, para se somar na nossa luta, porque, como já foi dito, ela não acabou, e enquanto houver esperança, a gente vai estar lutando, porque a Lubinol tem que ficar com a gente. Obrigado, viu, Maria Flor? Imagina, conte conosco. A gente está aqui para dar voz à classe trabalhadora, né? Para a gente defender os interesses nacionais. A Fórum tem esse compromisso. E Guilherme, Rodrigo, Fernandes, novidades, mandem para a gente poder dar, publicizar, ajudar a divulgar, enfim. Eu estou muito curiosa em saber o caminho aí que o Guilherme vai achar, porque eu tenho certeza que vai. Cearense arretado, né? Cearense, quando pisou nos cascos, gente, pisou nos cascos, tem que responder. Então, assim, meu povo aí do Ceará, que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, eu vou estar junto na luta com vocês. Eu queria agradecer imensamente. E não, eu estou bem feliz. Assim, eu gosto muito quando eu aprendo e quando a gente traz assuntos que as pessoas não dominam, mas que é muito importante, elas precisam dominar. E aqui a gente viu de maneira muito clara, né, que o processo todo foi muito viciado, que não tem cabimento estratégico em termos políticos, nem para o povo do Ceará, nem para o povo de Fortaleza, e nem para o Brasil. Não é só para os petroleiros, né? Há uma criminalização dos sindicatos que diz assim, esses petroleiros, boa vida. Não, gente. A gente está falando, como disse o Guilherme, que asfaltar a sua rua vai ser mais caro. A gente está falando, como lá na Bahia, que os combustíveis em alguns lugares não abaixou. A gente está falando, né, da sua vida mais cara, já que absolutamente tudo no Brasil transita por rodovia. Então, a gente está falando de menos saúde e educação, porque vai ter menos ICMS. A gente está falando de um problema que atinge a sua vida diretamente. Então, eu queria agradecer demais ao Guilherme. Guilherme, continue a ser deputado combativo e um deputado que cumpre os seus horários nas entrevistas. Só coisa, Guilherme, você não tem ideia. Porque a gente sabe que a agenda de vocês é maluca. Que bom que você focou o Fórum Sindical. Eu acho que foi muito importante as coisas que você trouxe. Fernandes, continue nessa luta. O Jean Paul Prats, eu vou fazer uma cobrança pública. Desde quando ele foi nomeado, nós estamos querendo trazer o Jean aqui e ele até agora não veio. Então, Jean Paul Prats, a gente quer te ouvir aqui no Fórum Sindical, tá? A gente é um programa feito por petroleiros comigo, então, assim, a gente tem muito interesse em ouvir você. Né? Maria, só uma coisinha que eu queria destacar e acabei esquecendo, que foi uma das falas que a gente fez quando estava fazendo a assembleia lá com categoria, né? Que a gente hoje, petroleiros novatos, digamos assim, né, com 10, 15, 20 anos de casa, a gente está na Petrobras muito devido a uma grande luta que aconteceu lá em 95, né? E a gente agradece muito aquela luta naquela época, né? E eu estava falando isso para os colegas quando a gente estava fazendo a assembleia lá na Lubinol e na categoria petroleira, né? Gente, a gente trabalha aqui na Lubinol, mas a gente não quer o trabalho só para a gente, né? A gente quer talvez fazer parte da história daquela luta que a gente fez em 2023, em pleno governo Lula e do PT, que segurou a Lubinol para que as próximas gerações também não sofram o que pode acontecer com a privatização, mas que possam também trabalhar aqui, né? Eu entrei na Petrobras para me aposentar dentro da Petrobras e aqui no Ceará. Então a gente queria também, além de parabenizar todos os que a grande maioria já devem estar aposentados da década
lá de 90, da luta deles, tá? Mas que a nossa luta também continua. É um governo diferente do ano passado, onde teve muitas perseguições e as lutas estavam mesmo, né, bem rechaçadas e difíceis. A gente teve dirigente do nosso sindicato que foi demitido, né, e outros colegas também. Mas nesse governo a gente espera que a nossa luta seja vista, né, que a nossa luta seja atendida, porque fomos nós, trabalhadores, realmente que elegemos o presidente Lula, tá? Muito bem, ó, só para você ficar feliz, eu sou irmã de um petroleiro que ocupou a Petrobras em 95, aqui na Presidente Bernardes. Ele era pequeno, assim, novinho, tem uma foto bonita, assim, da saída, porque, enfim, a greve foi derrotada, mas eles saíram super de cabeça erguida e foi um enfrentamento duríssimo, né, nos anos FHC. Eu acompanhei muito de perto. A gente tinha muito medo da ocupação militar, né, de se tentar tirar os petroleiros à força. Havia uma solidariedade imensa, um cordão, né, social ali. MST estava ali, associações de bairro. Aliás, Cubatão tem uma coisa muito interessante. Em Cubatão aconteceu uma coisa semelhante, Guilherme, com essa história de abaixar o preço do terreno. Um ex-prefeito fez um acordão na prefeitura para abaixar um terreno que ele tinha, era um terreno de restinga, um terreno de proteção ambiental, porque havia interesse de uma grande empresa, enfim, de container chinesa de comprar. E aí ele fez uma manobra danada e, a partir disso, da denúncia e da organização da população que ocupou a região, né, se derrotou essa força política e se elegeu uma força popular. Muito interessante, eu também acompanhei isso. Aqui a galera é de luta. Então, assim, terminando com essa galera de luta, agradecendo ao Guilherme, ao Fernandes, ao Rodrigo. E aí eu queria pedir para o Gui, a gente já está com 507 mil inscritos no canal da Fórum. Vamos terminar com o nosso vídeo celebrativo. Por favor, eu ainda não comemorei isso, né? De 500 mil aí de inscritos no canal da Fórum. Beijo imenso, gente. Até quinta-feira que vem. Queridas, queridos e querides, estamos aqui para celebrar uma marca incrível. A TV Fórum chegou a 500 mil inscritos. É isso aí, 500 mil aqui no canal. E essa conquista é resultado do trabalho de gente, muita gente linda e maravilhosa. Mas é também do engajamento da nossa querida comunidade. Nossos conteúdos já alcançam mais de 165 milhões de visualizações. Estamos impactando cada vez mais pessoas. E tudo isso graças ao apoio de cada um e cada uma de vocês. De coração, agradecemos a todos vocês por fazerem parte da família Fórum. Juntas, juntos, estamos construindo um espaço ativo de debate com informação de qualidade. Então continuem assistindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. O debate, a polêmica, a diversão, é claro, são garantidos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. E convide mais pessoas para fazer parte dessa comunidade tão engajada também. Nossa, muito obrigado. E se você puder, vem ser membro aqui, vem fazer parte dessa comunidade e apoie o jornalismo independente da TV Fórum, financiado pela comunidade aqui. Beijos e beijos a todas, todos e todos.